Boa noite a todos. Guardar um pouquinho, o pessoal ir entrando. Daqui a alguns minutos a gente começa. Boa noite, Gers. Manda um abraço para sua mãe e para Priscila. Boa noite, Alexlânia, o Gui, a Joyce, o Lucas, o pessoal que entrou ali na frente que eu não tô conseguindo ver. A gente já pode começar, né? Deus te abençoe, Mari. Coisa linda. É minha afilhada. Eu sou o padrinho da filha do Lucas, que está aí na live. Bom, pessoal, então, vamos começar. Aí quem for ver a live em outra oportunidade pode conferir, porque ela fica gravada, né? Porque aqui o Instagram ele tem uma limitação de tempo, então é necessário que a gente seja um pouco mais rápido. Então, Persino Crucis, de limites nostris, libera-nos Deus nosso, em nome do Padre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Em nome do Padre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Bom, pessoal, então, eu resolvi fazer essa live para falar um pouco sobre as vacinas da Covid-19, por ser o fundador do Apostolado Cavaleiros da Imaculada, mas também por ser biólogo, né? E tá trabalhando diretamente com essa doença, com esse vírus, no caso, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Mandar um abraço para o Helbert Flávio, pedir um abraço, e para o pessoal que está entrando também. E então achei que era necessário um posicionamento um pouco mais científico, mas uma linguagem que eu acredito que todos vocês vão conseguir entender, e necessário nessa época. Então eu dividi essa live em alguns pontos. Então eu vou falar um pouco sobre a posição do Vaticano. Na verdade eu nem vou falar sobre o Vaticano e as vacinas, só vou comentar como ocorre o mecanismo das vacinas, o tempo de produção de um medicamento, sobre essa questão das células fetais utilizadas para se fazer testes com medicamentos, os efeitos colaterais relacionados a vacinas, a gravidade da doença, no caso da Covid-19, se ela é grave ou se ela não é, porque nós estamos vendo várias pessoas dizendo que não é, se é um motivo justo a vacinação para a Covid-19, né? Se existe um tratamento para a Covid-19, como dizem por aí, falar de uma outra pandemia que nós estamos enfrentando, principalmente no meio católico, e refutar algumas argumentações que nós estamos vendo pela internet. Já deixo claro que aqueles que tiverem interesse nas referências que eu vou utilizar aqui, por favor, mandem mensagem lá no nosso apostolado, aí no perfil do nosso apostolado Cavaleiros da Imaculada, e de bom grado eu posso enviar as referências que eu utilizei para falar sobre tudo isso. Muito bem, então eu não vou entrar nos méritos morais acerca das vacinas ou da vacinação para a Covid-19, porque eu acredito que a Congregação da Doutrina da Fé já fez isso, né? Então vocês podem pesquisar lá, se quiserem também a gente pode mandar também pelo Instagram. E
a Pontifícia Academia para a Vida também se posicionou de uma forma muito clara a respeito das vacinas e a Covid-19. Eu acredito que para o católico não resta dúvida em relação à obediência a esses documentos, a esses posicionamentos, mesmo porque eles não são documentos que vão contra a lei natural ou mesmo o próprio uso da razão. Então não vou me alongar quanto a isso. Caso vocês discordem, né, de algum posicionamento do documento da Congregação da Doutrina da Fé ou mesmo da Pontifícia Academia para a Vida, que nós inclusive traduzimos no nosso site, Cavaleiros da Imaculada, e disponibilizamos a tradução para todas as pessoas lerem, vocês podem enviar um e-mail lá para a Congregação da Doutrina da Fé, ou mesmo para o Santo Padre, o Papa Francisco, que aprovou a publicação do conteúdo do documento. Então eu não vou entrar na questão da moralidade dessas vacinas, mas em coisas que são mais pertinentes à área científica. Então, basicamente, como que funciona uma vacina? A vacina nada mais é do que a introdução do composto chamado de antígeno no nosso corpo. Esse composto pode ser, então, por exemplo, se eu estou pensando na criação de uma vacina contra um vírus específico, eu posso adicionar na minha vacina uma parte desse vírus, ou mesmo esse vírus sem causar doença. Para que isso? Para mostrar para o meu organismo o que nós chamamos de memória imunológica. Uma vez que o nosso organismo ele consegue observar esse pedaço desse vírus, ou esse vírus que não causa doença, ele é capaz de produzir uma imunidade, ou seja, ele pode produzir anticorpos que, se caso eu for contaminado com esse vírus que está causando a doença mesmo, né, eu vou ter anticorpos por causa da memória imunológica que vão combater esse vírus dentro do meu corpo, certo? Então, as vacinas funcionam assim. Você introduz na pessoa o que nós chamamos de antígeno. O antígeno é a parte do micro-organismo o qual eu quero desenvolver a vacina. Então pode ser um pedaço de uma bactéria, um pedaço, estou falando pedaço para ficar uma forma mais simples de entender, mas pode ser um pedaço de uma bactéria, um pedaço de um vírus, etc. Isso vai fazer com que o meu corpo ele olhe, ele reconheça essa molécula como uma molécula estranha e produza anticorpos, ou seja, produza uma defesa contra essa molécula estranha que está no meu corpo, certo? Boa noite, Adriana, tudo bem? Salve Maria. Se caso eu for infectado com esse vírus real, meu corpo já vai ter uma imunidade, ou seja, já vai ter uma defesa contra esse micro-organismo. Basicamente é assim que funciona o mecanismo das vacinações, tá? Toda vacina ela age dessa forma. Bom, em relação a essas vacinas da Covid-19, o que se sabe? Na verdade, existem algumas coisas que estão obscuras nessa vacina, mesmo porque, pela velocidade, pela gravidade da situação, não se sabe, não se teve tempo também de se validar esses resultados. Então, basicamente, salve Maria André, primeira coisa, ninguém sabe ainda se essas vacinas, elas impedem a infecção, ou seja, impedem que o vírus infecte as células, ou se essas vacinas, o vírus consegue infectar as células, infectar a pessoa, porém, essa pessoa não adoece, certo? Então isso a gente não sabe ainda. Não sabe se a vacina ela impede a infecção ou se a vacina permite, né, o vírus consegue infectar a pessoa, mas a pessoa não adoece. Isso não se sabe. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês lerem lá o documento da Pontifícia Academia para a Vida, quando eles falam, né, da necessidade da vacinação, uma vez que as vacinas sejam seguras e eficazes, para o próximo. Porque muitas pessoas eles dizem assim, mas se a vacina funciona e a pessoa do meu lado vacinou, para que eu vou me vacinar então? Vocês estão vendo que vocês são incoerentes. Na verdade, são pessoas que não têm a menor noção do que estão falando do ponto de vista científico, não são pessoas que não são da área, não se esforçam para realmente entender a situação, estão indo na maré do que veio na internet. Essa vacina ninguém sabe qual o efeito dela numa gestante, por exemplo, ou numa criança. Não são aconselháveis que sejam vacinados, gestantes e crianças. Na literatura sobre a Covid-19 tem casos de aborto de mães que
foram contaminados com esse vírus, ou que tiveram um nascimento prematuro dos seus filhos, ou mesmo que foram a óbito por estarem contaminados com essa doença. Não é aconselhável que essas mães, por enquanto, pode ser que daqui uma semana, daqui 2 semanas, se tenham mais pesquisa e digam, olha, ela é segura para as gestantes, mas por hora as gestantes não vão ser vacinadas com isso. Crianças também, mesma coisa, né? A gente não sabe ainda qual que é o comportamento, por hora elas não vão ser vacinadas. Ou uma pessoa que é muito imunodeprimida e que pode ter uma infecção ou mesmo um efeito alérgico muito forte a uma vacina. Essas pessoas talvez não sejam vacinadas por hora. Se eu não me vacino, eu posso ser o vetor de infecção para essa pessoa que está do meu lado, entende? Então, primeira coisa que tem que deixar claro, ninguém sabe se a vacina ela permite a infecção e impede apenas que a pessoa adoeça ou se ela impede a infecção. Porque se ela não impede a infecção, eu posso não adoecer, mas eu tenho um vírus circulante no meu corpo. Se eu me aproximar de uma pessoa que não pode se vacinar por hora, por exemplo, uma mulher grávida, eu posso passar o vírus para ela. Estão entendendo? Então, esse argumento de que, mas se a vacina funciona, porque eu tenho que vacinar, cai por terra aí mesmo. Porque as pessoas não sabem o que estão falando. Então, começam a palpitar sobre coisas que não dominam. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu separei aqui. Eu quero deixar essa live um pouco rápida para que vocês tenham tempo para perguntar ou mesmo questionar algumas coisas, tá? Bom, tempo de produção de um medicamento. Basicamente, todo medicamento, ao ser desenvolvido, ele passa por, vamos dizer, 4 fases. 5 fases. Testes laboratoriais. Então, eu quero saber se uma vacina funciona. O que eu vou fazer? Eu vou fazer teste em macaco, em camundongo, em rato, em animais, para ver os efeitos. Eu acho que teve uma resposta boa, né? Que teve uma resposta eficiente aqui para poder defender esse animal, caso ele seja infectado com esse vírus. Eu vou para os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são ensaios com pessoas. Os ensaios clínicos eles são divididos em 4 fases, basicamente. A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Essas fases vão se diferenciar entre si pelo número de pessoas que estão participando dos ensaios. Então, eu vou pegar um grupo de pessoas, vou usar esse composto que deu certo com os animais, com um grupo muito pequeno de pessoas, que vai ser o ensaio de fase 1. Um grupo de pessoas vai receber esse composto que eu estou estudando, no caso a vacina, e outro grupo vai receber o placebo, ou seja, uma coisa que não tem um efeito medicamentoso nenhum, é só para comparar se realmente teve um efeito benéfico com a vacina e do grupo que não recebeu a vacina, que no caso é o grupo placebo. Teve um efeito interessante. Eu vou para o ensaio de fase 2. O ensaio de fase 2, ele vai aumentar um pouco o número de pessoas que estão participando do meu estudo. Então, de novo, testes em animais, fase 1. Deu certo? Vou para a fase 2, aumenta o número de pessoas. Deu certo também, produziu o efeito que eu queria, vai para o ensaio de fase 3. Ensaio de fase 3 são milhares de pessoas, certo? Vamos supor que a empresa que está fabricando esse medicamento, essa vacina, ela notou que o ensaio de fase 3 ele deu certo. Agora vai para o ensaio de fase 4. Basicamente, o ensaio de fase 4 é a vida real. É você liberar, ou como na atual situação em alguns países do mundo, de forma emergencial para a população. Não existe outras fases de aprovação do medicamento. Sempre vai passar por essa ordem. Vai ser testado em animais, vai passar pela fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 4, certo? Ok, a fase 4, como eu disse, né, é o medicamento na sociedade mesmo. Então, aí as pessoas questionam, mas e a velocidade com que essas vacinas foram produzidas? E é um questionamento que é justo, um questionamento que é sincero, que deve ser respondido sim. Basicamente, os ensaios, no caso da produção dessas vacinas da Covid-19, alguns ensaios foram feitos de forma conjunta. Então, ensaio de fase 1 e fase 2, se não me engano, para algumas empresas, e o ensaio de fase 3 e fase 4 também foram realizados ao mesmo tempo para, acho que da Pfizer ou da Moderna, realizaram dessa forma. O motivo é justo, para que se acelere um problema desse. Então, você está tendo pessoas que estão perdendo o emprego, né?
por causa da pandemia, uma situação completamente adversa, principalmente para comerciantes, pessoas que precisam trabalhar e principalmente pessoas que estão perdendo a vida, né, com essa doença. É o motivo justo para que você acelere as fases, mas isso não quer dizer que as fases não foram realizadas, elas foram realizadas. E se vocês quiserem, como eu disse desde o início, nós temos também os resultados dessas fases, principalmente da vacina da Pfizer e da Moderna, certo? Então, basicamente, esse é o tempo de produção do medicamento. Passou pelas fases que tem que passar. Porém, foi acelerado justamente porque o motivo é um motivo justo e algumas etapas foram feitas de forma conjunta, mas foram mostradas, não foram ocultadas os resultados dessas fases. Muito bem. Mas aí as pessoas dizem, mas e efeitos a longo prazo? Também é um questionamento justo. Basicamente, o que a imunologia ela pode trazer para a gente é que um resultado grave de reação adversa levaria de 1 a 4 meses para ser manifestado no corpo de uma pessoa. As fases ultrapassaram esse tempo, porém foram utilizadas pessoas saudáveis. Pode ser que realmente tenha um efeito colateral, como todo outro medicamento tem. Mas isso também não quer dizer, como as pessoas estão afirmando por aí, que foi feito nas coisas de qualquer jeito, porque uma vacina como a do sarampo foi tempo recorde, foi 5 anos, mas a tecnologia que foi utilizada de vacinas de RNA mensageiro, que eu não vou entrar no mérito biológico aqui, que as pessoas dizem, olha, mas nunca foi usada na história da humanidade, eu vou ser cobaia, eu vou virar um X-Men, eu vou virar uma antena de 5G, etc. É mentira dizer que isso é uma coisa nova no sentido do estudo, porque essas vacinas, esse mecanismo já está sendo estudado há quase 30 anos. Tá? Então, basicamente, sobre o tempo de produção do medicamento, no caso das vacinas, era isso que eu queria falar para vocês. Agora, falar um pouco sobre as células que são utilizadas. Né? As células, no caso, a grande maioria, células chamadas células HEK293, que são células chamadas de células HEK293, Human Embryonic Kidney Cells, células embrionárias do rim humano. Essas células elas vieram de um aborto realizado em 1970. Essas células foram extraídas desse feto abortado, foram congeladas, né? Ou seja, foi realizado um assassinato de um bebê. Depois do assassinato desse bebê, retiraram as células desse bebê. Essas células que existem nos laboratórios, inclusive no laboratório que eu trabalho, existem essas células, graças a Deus, nunca precisei trabalhar com isso. Mas essas células que existem hoje nos laboratórios são clones dessas células que foram retiradas desse aborto de 1950. Que é lastimável, né? De novo, né? Como eu tinha dito para vocês, eu não quero entrar nos termos morais, éticos sobre a vacina e essas células, mesmo porque eu acho que a Congregação da Doutrina da Fé e a Pontifícia Academia para a Vida já se posicionou quanto a isso e são pessoas muito melhores e o próprio magistério se posicionando. Porém, o que está lá na Dignitas Persone, né, que é o documento de bioética da Igreja Católica, é que se não existem outros meios para que sejam testados alguns medicamentos ou vacinas que não sejam essas células que vieram desse aborto, ou seja, que não sejam essas HEK293, que pode até ser utilizada essas vacinas para evitar uma doença grave, porém que os católicos sempre se coloquem contra esse tipo de procedimento, que lutem por vacinas que utilizem células que não são originadas de um aborto ou de uma coisa que seja ilícita, né? E é isso que nosso apostolado, Cavaleiros da Imaculada, sempre fez, né? Então, nós, pelo menos fazemos ciência, que trabalhamos com isso, sempre temos que lutar para que existam meios alternativos que não utilizem células que vieram de uma origem ilícita, certo? Esse é o ponto. Porém, aqui existe a hipocrisia, porque nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo, né? Que as pessoas, elas podem se vacinar com vacinas testadas com essas células. Porque assim, uma coisa que é importante dizer, nenhuma vacina tem célula de feto abortado. Então, por exemplo, na vacina da Pfizer e da Moderna,
você tem os últimos testes das vacinas, se não me engano, alguma expressão de alguma proteína do vírus, foram utilizadas essas células para expressar a proteína do vírus. Mas dentro da vacina em si não tem célula de feto abortado. Isso é um absurdo, porque tem gente falando que está injetando célula de feto abortado nela. Isso não existe, tá? São os testes. Voltando, mesmo assim, eticamente está equivocado, tá? É um crime que foi cometido com esse bebê em 1970 para que essas células foram retiradas, fossem extraídas desse bebê. Porém, a igreja, novamente, né, retomando, a igreja ela se posiciona dizendo que, se não existir outro meio, né, não existe uma outra vacina disponível, a causa é justa, uma causa grave, e que o católico se coloque contra os testes com essas células e exija dos governos e dos órgãos sanitários e das empresas que utilizem células que sejam eticamente, meios eticamente aceitáveis, pode-se utilizar essas células, ok? Onde está a hipocrisia dessa história? As pessoas estão fazendo um alarde em relação a isso, né? E aí você para e pensa. Então, eles estão fazendo como nós aqui do apostolado sempre fizemos. Olha, tem que se lutar muito para que exista um meio bioeticamente aceitável para essas células, que sejam células listas, que parem de usar essas células REC 293, que utilizem outras células, outros meios alternativos que funcionem, etc. Mas as pessoas não estão falando isso porque elas estão preocupadas com o aspecto ético. Sabe por quê? Porque elas nunca foram atrás para saber quais compostos que nós utilizamos no nosso dia a dia que fazem testes com essas células. Então eu posso ter uma lista de medicamentos, de alimentos que fazem testes com REC 293. Essas pessoas foram pesquisar os alimentos que elas consomem? Não pesquisaram. Ah, mas as vacinas... eu não posso vacinar porque existem outros meios, enfim. Vou deixar só claro uma coisa. A vacina, por exemplo, contra a rubéola, contra a hepatite A, contra a catapora, contra a cachumba, contra a poliomielite, contra a raiva humana, na verdade poderia citar mais, mas eu só marquei essas aqui que são as que as pessoas mais conhecem. Elas fazem testes também com REC 293. Aí eu pergunto para vocês vão deixar de vacinar os filhos? Porque vocês estão preocupados com a moralidade das células que estão sendo utilizadas, a moralidade da vacina, ou vocês estão preocupados com uma agenda política e ideológica que agora decidiu falar de vacina porque tem um comprometimento ideológico com política. O nosso governo federal, do nosso presidente, está fazendo acordo com a vacina da Índia. A vacina da Índia, vocês foram atrás. Agora, aí você vê um monte de grupos católicos, né, agora falando, não, porque a vacina, que são meios eticamente, que não podem ser aceitos, porque não são éticos, né, essas células de feto. Ok, concordo plenamente. Estranho que só se posicione agora, tirando alguns bons católicos, obviamente. Mas aí você vê, essas pessoas estão questionando o governo federal por estar fazendo acordo com as vacinas lá da Índia que utilizam testes com essas células? Ou eles só questionam aquilo que convém? Ou eles estão instrumentalizando a Igreja Católica num discurso político e só denunciam aquilo que convém? Eles foram atrás para saber que a vacina que foi acordada entre o governo federal e a Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca para liberação da vacina aqui no Brasil, ela foi feita com muito mais testes do que essas duas que eu citei antes, que é a vacina essa vacina da Oxford e AstraZeneca, ela foi toda testada em REC 293. Você viu esses grupos católicos cobrando a política do nosso presidente, o Ministério da Saúde, para buscar vacinas que fossem eticamente aceitáveis? Vocês viram isso? Eu não vi. Então vocês percebam que a indignação é seletiva. Porque não buscaram desde a origem aquilo que realmente é aceitável. Porque a gente tem que buscar a verdade em todo instante. Não é uma verdade que me agrada. Só quando o erro vem da esquerda. Quando o erro vem da direita, eu também tenho que denunciar. Tem que buscar a verdade. A igreja não se posiciona com polaridade política. Ela defende a verdade, independente do lado. Jesus, ele não protegeu os fariseus contra os saduceus, ou os saduceus contra os fariseus, a esquerda e a direita da época. Ele denunciou os erros dos dois lados. Então isso se chama utilitarismo. As pessoas pegam um ponto que convém e começam a bater, mas aquilo que vai contra, opa, acabou, não fala mais nada. Então, aí vão me dizer, mas a rubéola, a hepatite A, a catapora, a cachumba, a poliomielite, a raiva, são doenças muito mais letais que a Covid-19. Então você não tem um motivo justo para utilizar
vacinas que foram testadas com essas células que foram provenientes do aborto. Conversa mole também. Por quê? Existe um termo, eu não vou entrar aqui porque eu não sou epidemiologista, mas que é bem determinado na ciência, que é chamado de CFR, que é a taxa de letalidade por casos confirmados. Você vai, na verdade existem dois termos, o IFR e o CFR. A gente vai falar do CFR aqui, que você consegue, através da porcentagem, determinar o quão letal uma doença é por casos confirmados. Vai de 0... enfim, você vai determinar quão letal essa doença é em porcentagem, tá? Quando você pega a CFR, a letalidade, por exemplo, da rubéola, da hepatite, da coqueluche e da cachumba, essas doenças elas vão ter uma CFR entre 1% e 2%, algumas mais, outras menos. Eu coloquei essa média entre 1% e 2%. A Covid-19, ela tem uma taxa de letalidade por caso de 0,3% a 1,1%, dependendo da região. Então está nessa média aí, muito parecida. Então por que é um motivo justo que eu vacine as pessoas, no caso de hepatite A, de rubéola, de cachumba, com vacinas que foram testadas com essas células, e uma doença que tem uma taxa de letalidade por causa um pouco parecida não é lícito? Me respondam. Ou falem que a CFR está errada. E detalhe, a CFR ela aumenta no caso da Covid-19 para comorbidades. Então, se a pessoa é uma pessoa que tem hipertensão, ela tem diabetes, ela é obesa, uma pessoa que é muito inflamada naturalmente, ela tende a aumentar. E países onde tem pessoas mais obesas, por exemplo, tende a ter uma letalidade maior para a Covid-19. Eu quero que vocês me respondam, então, aqueles que são os opositores. A CFR dessas doenças que eu disse, está muito próxima da Covid-19 e até então vocês nunca se posicionaram contra a testagem dessas células. Não porque deve se posicionar sim, pedindo outros meios lícitos para os testes, mas porque não convém. Vocês se acordaram para isso agora, não porque é realmente tão importante, não estou dizendo todos os católicos, tá? Obviamente, mas um meio que está instrumentalizando a igreja da mesma forma que instrumentalizaram a esquerda, a teologia da libertação da esquerda, hoje tem a teologia da libertação da direita. Né? Por que vocês nunca se posicionaram, então, contra os testes com as vacinas para essas doenças que eu citei? Rubéola, hepatite A, catapora, cachumba, poliomielite, raiva humana, que utilizam testes com REC 293, ou derivadas dela, ou clones dessa célula. Vocês estão entendendo a hipocrisia nessa história? Não lutaram contra isso desde o início e defenderam o posicionamento da igreja sobre a moralidade, que eu não vou entrar. Mas agora veio toda essa conversa, não sei o quê. Cadê a denúncia do governo federal que fez acordo lá com a AstraZeneca, a Universidade de Oxford, que utilizou muito mais essas células do que a da Pfizer e da Moderna? Cadê a denúncia? Cadê a denúncia do governo que está fazendo acordo lá com a vacina da Índia, que também utiliza a REC 293, até onde eu sei? Mas obviamente vão utilizar. Não tem. Não tem, é só o que convém, só denuncia o que convém, tá? Muito bem. Falei sobre as células fetais utilizadas, agora falar sobre os efeitos colaterais. Basicamente, na fase 4, como eu expliquei lá em cima, na nossa conversa, é possível sim que existam efeitos colaterais. Por quê? Porque os grupos que foram testados, de pessoas que foram testadas nas 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3, eram pessoas saudáveis. Sendo pessoas saudáveis, a chance de ter um efeito colateral grave é muito menor. O que está sendo divulgado, que nós estamos vendo por aí, nos últimos tempos, principalmente quando começou a vacinação, é alguns casos de alergia, e principalmente alguns casos até casos graves de alergia, principalmente relacionadas às vacinas da Pfizer e a vacina da Moderna. Por quê? Porque essas vacinas elas utilizam a tecnologia de RNA mensageiro, que é uma molécula que vai ser traduzida pelas nossas células, que vai ser produzida, essa molécula vai produzir uma proteína do vírus que vai servir como essa coisa da memória imunológica, vai produzir a resposta de defesa do nosso organismo, o sistema imunológico, a partir dessa molécula que vai ser produzida no nosso corpo. Tá? Então, primeira coisa,
essas vacinas que são feitas de RNA mensageiro, elas não vão integrar em genoma e transformar ninguém em X-Men, porque RNA mensageiro é traduzido no citoplasma, não vai para o núcleo. É absurdo alguém falar uma besteira dessa. Isso, mas eu não sou da área científica. Então peguem o livro e leiam para ver o que é isso. Então, ou vejam, isso, uma boa escola, isso é aprendido no ensino fundamental 2, sobre o RNA mensageiro. Sabe? E as pessoas, não, porque vai mudar o genoma das pessoas, que vai virar um X-Men, etc. Isso é uma besteira enorme. Só que por que existem casos, no caso das vacinas da Pfizer e da Moderna, que utilizam essa tecnologia de RNA mensageiro de alergias? Porque elas utilizam um polímero para encapsular, uma nanopartícula, para encapsular essa molécula que vai produzir a proteína do vírus no nosso corpo, que é chamado de polietileno glicol, ou PEG. E essa molécula, ela já é conhecida dentro da ciência, no meio médico, por produzir efeitos alérgicos. No caso, até agora, né, estava vendo agora, antes da nossa conversa aqui, alguns dados do CDC americano sobre alguns efeitos colaterais de vacinas, se mostrou uma taxa de efeito colateral acerca da vacina de 11,1 pessoas para 1 milhão. Para vocês terem uma comparação. A taxa de alergias, né, graves é de 1,1 pessoa por milhão. Então é muito maior, quase 11 vezes mais do que a taxa de alergia que é produzida, no caso, uma vacina para gripe. Porém, a grande e enorme maioria dos casos são casos alérgicos não muito graves, né? Tem um caso de uma médica mexicana que foi vacinada com uma vacina, se não me engano, da Pfizer, e que desenvolveu uma encefalomielite que foi para a UTI, tá? Mas essa pessoa ela já tinha um histórico de alergias graves a medicamentos e por isso ela foi internada. O que as autoridades sanitárias, e isso é coerente, tá? Eu não estou seguindo aqui, você é cientificista, é só o que a ciência fala, e você acha que são pessoas iluminadas, que sabem tudo. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muita coisa que está dentro da ciência lá, que é dita como verdade absoluta, é balela. Porém, tem coisas que fazem sentido, né? Que não atentam contra a lei natural, contra a razão e que se provam através da realidade concreta. O que as autoridades sanitárias, principalmente o CDC americano, ele disse? As pessoas que têm um histórico de alergia a vacinas, no caso da vacina da Pfizer e da Moderna, têm que procurar o seu médico para ver se elas devem se vacinar ou não. Pessoas que têm histórico de reações alérgicas graves ao polietileno glicol ou polissorbato, que é uma molécula muito parecida, que provavelmente se uma pessoa tiver alergia a esse polissorbato, terá também ao polietileno glicol, logo pode ter alergia às vacinas da Pfizer e da Moderna, que elas não se vacinem. Agora, vocês conseguem entender? Né? Esses efeitos colaterais já eram previstos, como vários outros medicamentos também possuem. E existem esses dois pontos. Né? Então, se a pessoa ela tem um histórico de alergias graves, elas não devem se vacinar, principalmente esses dois compostos. E se ela tem um histórico de vacinas não tão graves, que ela busque o seu médico para ver se ela deve se vacinar ou não. Agora, o absurdo é as pessoas saírem falando aí, não, eu prefiro pegar a doença do que me vacinar, porque a chance de eu morrer é menor. É um absurdo, né? Como nós dissemos alguns segundos atrás, a taxa de letalidade por causa dessa doença varia entre 0,3% e 1,1%. É um absurdo uma pessoa falar que prefere se contaminar ou se infectar do que se vacinar. É uma coisa completamente ilógica, é uma coisa que não é nem fé católica, é fé protestante, né? Que agem sem a razão, sem a utilização da razão, que são fideístas naquilo que eles pensam. Então é uma coisa completamente abjeta dizer uma coisa dessa, né? Agora, como eu tinha dito alguns segundos atrás, uma pessoa que tem realmente essa preocupação em relação aos efeitos colaterais, a parte da alergia e a tempo da produção do medicamento, como eu já expliquei nos outros pontos, são coisas que são justas, mas que são explicáveis também, como nós estamos dizendo aqui. Porém, a gente vai continuar, pode ser que daqui uma semana algumas pessoas sofram efeitos colaterais terríveis que se vacinaram. Apesar de milhões de pessoas já terem sido vacinadas, a gente não viu nada de concreto, a não ser teoria da conspiração pelas redes sociais. Mas pode ser que exista, tá?
é uma coisa que não é absoluto dizer a vacina vai salvar e não vai ter nenhum problema. Pode ser que tenha. Mas o ponto aqui é, o tempo de produção do medicamento foi realizado as fases como qualquer outro medicamento, como eu já tinha explicado. Os efeitos colaterais também foram explicados aqui. Agora, um católico afirmar que prefere pegar a doença, ou que a pessoa pegue a doença, ou que vai mudar genoma, ou que a vacina mata a pessoa, do que tomar, prefere morrer, né? No caso, do que se vacinar, é um absurdo, sabe? É uma coisa assim que é completamente... a gente lê isso pela internet, a gente vê que, na verdade, não é a Igreja Católica, né? Na verdade, são membros do corpo da igreja que desmoralizam a própria igreja se comportando dessa forma. Porque quem vê isso, principalmente no meio científico, que é rico em ateísmo, cientificismo, ceticismo, ao ver pessoas posicionando desse jeito, se dizendo católico, liderança falando isso, a qualquer chance que nós temos de converter essas pessoas vai para o água abaixo. Porque o testemunho é absurdo. Tá? Bom, já explicamos então sobre os efeitos colaterais. Gravidade da doença, eu falei. Se é um motivo justo, eu acho que entra muito nessa questão da taxa de letalidade por caso. As pessoas acham que ninguém está morrendo de Covid-19, é tudo uma conspiração. Basta eles provarem, né, através de um documento, a assinatura de todos os médicos do mundo, todos os laboratórios do mundo, todos os exames fraudados de PCR ou qualquer outro exame sorológico que evidencia a infecção pelo vírus e que mostre toda essa conspiração mundial entre todos os médicos para enganar todo mundo, né? É um plano maquiavélico de seres que têm o dom da onipotência e que conseguem manipular. Assim, é quase uma coisa divina, né? Eles conseguem controlar a realidade. Sabe, é uma coisa que, racionalmente, uma pessoa que consegue pensar um pouco, que não foi contaminado por ideologia, seja ela de esquerda ou de direita, ela vai pensar e falar, pô, mas espera aí, todo mundo então tá fingindo? As pessoas estão morrendo, então não estão morrendo, foi tudo inventado, né? Então basta, novamente como eu disse, que se prove então essa fraude universal que foi criada, mas com pontos. Esse ano aqui eu dediquei mais ou menos 1, 2 semanas, 3 semanas para ir atrás das referências que essas pessoas usavam para falar de que máscara não servia, que distanciamento não servia, que o vírus não existia, que o vírus foi criado, que as pessoas não estão morrendo de Covid. Eu perdi um tempo considerável da minha vida, fui indo atrás das referências daquilo que essas pessoas diziam. E 99% do que é divulgado no meio da direita, de pessoas que se dizem católicos, que vão até em missa tridentina e, pasmem, até por padres, bispos e até cardeais, como infelizmente nós vimos nos Estados Unidos, ou cardeais no Cazaquistão, compartilhando coisas que não se sustentam numa pesquisa de 2 horas, do ponto de vista científico. A 99% que é divulgado sobre essa doença é fake news. E assim, a esquerda que é recordista, principalmente na grande mídia que eles chamam, né? A esquerda que é recordista em desinformação, em falar mentira, em destruir o cristianismo, a direita está se mostrando pior em produzir fake news do que a esquerda. É uma coisa assim que nunca na história da humanidade alguém pensou nisso, né? Inclusive sites aí, né, de grupos, eu vou ter que falar, né, como Terça Livre, por exemplo, né, que fez um gráfico dizendo que morriam 80 mil pessoas de gripe e pneumonia por ano no Brasil, somaram lá gripe e pneumonia, como se tivesse uma causa, uma correlação direta sempre, que é meio mentira, somaram mortes por gripe de fungo, de bactéria, de vírus, produziram um gráfico e falou assim, olha, mata mais que Covid. Mesmo assim eles perderam, porque o Covid matou mais. São pessoas mentirosas, canalhas, que não estão fazendo isso por amor à igreja e à verdade, estão fazendo isso para passar pano para o governo e tudo aquilo que ele faz. E deixaram comprometimento com a verdade, porque a igreja não se compromete com extremidade política, ela se compromete com a verdade, sabe? E que recebe uma grana para fazer isso, mas enfim. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia entrar em termos de denúncia política aqui, então vou tentar me controlar. Bom, o que dizem aí por aí? Que existe tratamento para a Covid-19, né? A ivermectina, né? É um antiviral poderosíssimo. A cloroquina, um antiviral poderosíssimo. Agora a Anita, um antiviral poderosíssimo. Primeiro, que não são antivirais, são antiparasitários, né? Esses 3 medicamentos. Vou tomar uma água aqui.
Primeiro que não são antivirais. Segunda coisa, mas existe uma conspiração por causa da cloroquina, não sei o quê. Primeiro que essas pessoas que estão defendendo 24 horas nunca leram um artigo científico inteiro para ver se funciona ou não. Sabe por que elas estão falando que funciona? Porque o Trump falou que funciona nos Estados Unidos, o Bolsonaro falou que funciona aqui no Brasil. Não porque elas não leram nada. Você argumentar com elas, mas explica para mim o mecanismo de ação então, como que ela atua contra o vírus? Não sabe o que está falando. Mas tem um estudo aqui, pega o estudo e joga para você. Um estudo que não prova nada. Mostra um estudo clínico randomizado maior que prova isso. Não mostra. Aí quando você mostra estudos maiores, diversos estudos que mostram a ineficácia, mas aí é uma conspiração contra... Então vocês têm que provar da mesma forma que todos os cientistas foram comprados ou que eles estão usando aqueles experimentos simplesmente porque eles são da nova ordem mundial. Detalhe, né? Nova ordem mundial é uma coisa que o próprio Papa São João Paulo II, na encíclica Evangelho Vitae, ali falava sobre isso, sobre a cultura da morte. Mas a igreja, quando fala de cultura da morte na ordem mundial, ela fala com referência, com fundamento, com base. Ela não sai atirando que nem uma retardada por aí, compartilhando um monte de besteira. Sabe? Ela não age dessa forma. E as pessoas têm que provar, então, que... Então, basicamente, cloroquina não tem efeito. Do ponto de vista do estudo clínico randomizado, não tem. Mas uma pessoa que tomou cloroquina conseguiu ser salva com aquilo, ou com a ivermectina, ou com a Anitta, né? Existem pessoas que receberam e morreram do mesmo jeito. Isso é relato de caso, isso não está... Uma doença que tem uma abrangência tão grande, relato de caso não resolve, precisa de estudo grande, aleatório, duplo cego, que eu não vou entrar no mérito, depois vocês pesquisem na internet o que significa isso. Duplo cego, que tem um grupo placebo, um grupo tratado, realmente que se compare os dados, não é feito dessa forma, não é a força de política, de ideologia que vão aprovar um medicamento, ou falar que cura ou que não cura, inventar uma panaceia. Vocês estão entendendo? Mas teve o artigo do The Lancet lá que foi tirado por causa da cloroquina. Então a ciência ela não é mais confiável. Eu penso ao contrário, eu acho que a ciência tem que ficar um pé atrás, você tem que analisar, mas isso mostra que aquele artigo ele tinha sido produzido politicamente, foi retirado o artigo. Porque os cientistas que foram contra aquele estudo, eles em si não acreditavam na cloroquina, mas eles viram que aquele artigo não era um artigo justo, foi retirado da revista. Vocês estão entendendo? Foi retirado. Não está mais lá. Agora existe um tratamento precoce. Não existe nada. Não existe nada. Não tem comprovação científica. Mas tem agora o estudo que eu tive o desprazer, tive que pegar um dia da minha vida e fui ler, né? O último estudo que foi publicado, acho que na Europa Medical Journal, se eu não me engano, sobre a Anitta, né, do governo federal. É um estudo que beira o amadorismo, onde foi investido acho que 5 milhões de reais, se eu não me engano, para fazer um estudo daquele, um estudo patético, que mostra que diminui a carga viral. Só quando você vai lá, de quanto eles partiram, de quantos vírus essas pessoas de quanto essas pessoas partiram, que eu estava lendo aqui, eu perdi um pouco ali de raciocínio, de quanto que essas pessoas partiram de carga viral, já está a diferença ali que eles falam que teve no efeito no final do estudo, ou seja, um estudo patético, está sendo utilizado como ter. Então, ou seja, as pessoas não leram nada, não estudaram nada, elas estão falando que funciona simplesmente por uma agenda política e ideológica. Sabe? Eu não torço contra remédio, eu não sou de esquerda. Muito pelo contrário, eu perdi até emprego por lutar contra a esquerda. Ninguém sabe disso. Eu cheguei a perder muitos anos da minha vida, perdi emprego por causa de lutar contra a pauta progressista como aborto, como gênero, contra o casamento gay, esse tipo de coisa. Quem me conhece sabe da história. E eu acho que eu fiz a coisa certa na época. Eu não sou de esquerda. Mas não é porque eu luto contra a esquerda que necessariamente eu devo enganar as pessoas para aprovar um medicamento que cientificamente não tem consenso nenhum, só isso já prova que não dá para você usar. Mas tem tratamento precoce, cadê? Mostrem um estudo verdadeiro. Mas um amigo meu tomou e foi curado. Isso não significa nada. Ele poderia ter tomado cachaça e se curado com o próprio corpo dele lutando contra a doença e não morrido. E não chegado a falecer, e não foi por causa da cachaça. Foi o próprio corpo da pessoa que desenvolveu a resposta imunológica. Então vocês estão entendendo? Ninguém, sabe, é aquela coisa. Funciona. Outro dia eu vi uma postagem assim na internet, tal medicamento, o caso da cloroquina, não tem comprovação científica, mas funciona sim, independente da comprovação científica.
Eu fiquei pensando, mas tem como? Então, como que você sabe que ela tem efeito? Eu não sou cientificista, eu faço ciência, mas eu não sou cientificista. Eu não acho que a ciência ela é absoluta, que ela responde tudo. Ela responde muitas coisas. Na verdade, a ciência ela só responde aquilo que está no método científico, só. Aquilo que cabe ao método científico. Fora disso não é o campo da ciência. Mas sobre essa doença, sobre medicamento, é um campo da ciência estudar sim. E, segundo esses dados, não tem eficácia. Não tem. Não adianta querer forçar a goela abaixo porque tem, porque não sei o quê, porque via motivos políticos. Vocês estão entendendo? Bom, eu queria falar sobre uma outra pandemia, né? É o último tópico aqui, para a gente encerrar. A pandemia de neoconservadorismo que tem se alastrado para a igreja, e eu vou afirmar aqui para todos vocês que estão acompanhando aí, é uma pandemia que fará mais estragos na igreja católica do que a teologia da libertação, com seu fundo marxista que levou vários padres ao erro. Porque, e aqui eu não vou entrar também nos todos os méritos do neoconservadorismo, mas é uma ideologia que se diz pró-vida, luta contra o aborto, é contra o casamento gay, é contra ideologia de gênero, teoria de gênero, essas coisas, enfim. Só que essa ideologia ela tem um anticlericalismo violento, né? Ela ataca o Papa a todo instante em coisas que não são justas, né? Alguns são sede-vacantistas, que falam que o Papa não tem Papa dentro do Vaticano, que o Papa é Francisco, quando o próprio Papa Bento XVI diz que quem é o Papa Francisco. É um grupo de pessoas que fazem vídeos denunciando a CNBB. Olha a CNBB, a Pachamama, não sei o que, ok? Tem equipes, tem coisas absurdas que nós vimos. Ninguém é idiota, eu não posso mentir para vocês e falar, foi tudo uma maravilha. Não foi, né? Como nós vemos. Mas engraçado que quando tem algum guru, né, formador desse grupo neoconservador que passa pano para maçonaria, né? Ou como no caso do presidente, que faz acordo com empresa que utiliza a célula, que foi proveniente de um aborto, não falam nada, né? E aí? É a verdade que eles querem ou é uma agenda política? Ou quando fala que o Papa Francisco não é Papa, ou que ele é agente do PT, ele é agente do George Soros. E aí? Aí não fala nada. Ou com diversos erros de princípios filosóficos, liberais, erros gravíssimos, e as pessoas não falam nada. Ou quando indicam pessoas que atacam a Igreja Católica, como nós vimos desse senhor Bernardo Kiesel, Olavo de Carvalho, que indicaram várias pessoas que inclusive atacaram a Igreja Católica. E aí eles vão atacar a CNBB. O que Santo Tomás de Aquino vai dizer, acho que na questão 37 ou 32 da Suma Teológica? Que o pecado precedente impõe uma barreira à correção do prelado. Você pode até corrigir um bispo, mas que o seu pecado e o seu apego ideológico, a sua heterodoxia, ela coloca uma barreira à sua correção. Como essas pessoas elas pretendem corrigir os erros que infelizmente existem dentro do clero, se eles são apegados ideologicamente, se eles estão instrumentalizando a igreja politicamente, essas pessoas não têm autoridade nenhuma para falar da nossa igreja. Nenhuma para falar de bispo nenhum, porque eles não se comprometem com a verdade, se comprometem com a ideologia. Tudo isso aqui que eu disse, né, essa exposição que é mais científica do que propriamente pastoral e catequética, eu estou falando porque as pessoas que defendem isso não estão fazendo porque eles estudaram e viram que funciona cientificamente. Essas pessoas estão falando isso por comprometimento ideológico. Vocês estão entendendo? E eu não estou nem aí se as pessoas não gostam. Ah, mas vocês não vão conseguir referência, vocês não vão ser famosos, vocês vão ser perseguidos, né? Ninguém vai gostar de vocês, porque vocês criticam a esquerda, a direita eu não quero nem saber. Porque os santos da Igreja Católica se comprometeram com a agendia política. Querer ser famoso, querer ter status, eles se comprometeram com a verdade. Seja ela para destruir, destraçalhar a nossa reputação. Como dizia São Luís Maria Grião de Montfort, que a minha reputação seja estraçalhada, que eu morro para o mundo, mas que eu não deixe de falar a verdade. Então basicamente é isso. Vocês estão entendendo? Aí você vê outras palhaçadas, né, da pandemia, inclusive sacerdotes dizendo isso, o que é um absurdo, é uma coisa completamente absurda. Que nós precisamos rezar por esses padres que se entraram nessa pandemia do neoconservadorismo, que nós vamos falar mais para frente, mas é necessário mais leitura filosófica, teológica, para poder denunciar isso. Mas sacerdotes entrando nessa paixão política e essa coisa absurda. Centros católicos rezando o terço nas intenções do presidente, não nas intenções do Papa, né? Então, assim, você vê que as pessoas são completamente loucas, sabe?
E as pessoas, não, né? Vocês não vão conseguir referência, a gente não quer referência, a gente quer ser santo e lutar pela verdade. Doa que doer. Se a gente estiver errado, a gente vai fazer o meia-culpa e se retratar. Mas até onde a gente investigou até a fundo, todas as besteiras que esses caras falavam sobre pandemia. No fundo, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não é uma ignorância científica que está por trás, é uma ideologia revolucionária, político-ideológica, que instrumentaliza a igreja com pautas que não são da direita e dos conservadores, que na verdade são conservadores, né? Como dizia o Chesterton, os liberais fazem a revolução e os conservadores conservam a revolução feita pelos liberais. É basicamente isso que esses caras fazem. Eles não fazem isso porque eles estudaram, não, eles fazem isso por comprometimento político. Vocês estão entendendo? Vamos falar uma palhaçada de um vídeo de uma tal de Judith Mikovits falando que o vírus, que máscara ativa vírus, que ela tinha pesquisas importantes, que esse vírus foi criado não sei na onde. Eu fui atrás, eu perdi um dia inteiro para ir atrás do que essa mulher falava, só falou mentira, não sustenta nada, nem cientificamente, nem jornalisticamente, nem a história da situação. Né? Mas a necrópsia, né? Não se pode fazer necrópsia das pessoas que morreram. As pessoas nem leram o que o Ministério da Saúde colocou sobre isso. A necrópsia não é feita em alguns casos para proteger o legista de se contaminar com isso, mas que já é validado, se for Covid, por exame laboratorial. Vai ficar fazendo necrópsia. Aqui seria interessante um legista falar, tá? Mas dá pra gente dissertar um pouco sobre. Fazer necrópsia de SARS, por exemplo. Quem fica fazendo necrópsia disso? Qual médico fica fazendo no mundo? Porém, se o médico quiser fazer, como foi feito por alguns pesquisadores de universidade, eles fazem de Covid do mesmo jeito. Não tem nada de conspiração nisso também. Tá equivocado. Que estão sendo suspeita de Covid, mas não é Covid. Não leram a nota também do Ministério da Saúde. O que está escrito lá? Que se uma vez que as pessoas que foram registradas como óbito com Covid-19, mas no exame laboratorial for constatado que não é Covid, tem que colocar que não é. Mas o médico, inclusive na minha família, teve pessoas que colocaram Covid e não era. E voltaram atrás, não foi diagnosticado como Covid a morte. Agora, os médicos estão recebendo dinheiro. Então todos os médicos não valem nada, então. Né? Todos eles estão trabalhando para matar as pessoas, dentro, como a gente vê, porque não dão cloroquina para a pessoa, porque estão mentindo, porque eles querem inflar o mundo. O que eles estão ganhando com isso? Eu respeito muito os profissionais da saúde que agem de forma moralmente aceitável, os técnicos de enfermagem, os médicos, mas eu não respeito essas pessoas que ficam o dia inteiro sentadas com a bunda, desculpa a palavra, na frente do computador compartilhando besteira, que nem sabe do que estão falando para achar que estão fazendo alguma coisa importante para a sociedade. Outra besteira, né? As mortes não são Covid, é tudo uma mentira. Basta vocês comprovarem, né, que existe uma conspiração entre todos os médicos do mundo, entre todas as secretarias de saúde municipais, estaduais do mundo, entre todos os governos do mundo e mostrar pra gente, olha, tá aqui a conspiração. Eu não duvido que a cultura da morte e a nova ordem mundial, nos termos de São João Paulo II, e não do que esses retardados estão falando sobre nova ordem mundial, né? Nos termos de São João Paulo II, eu não duvido que eles se aproveitem do caos que foi provocado, como nós sabemos. Como se aproveitaram em relação ao aborto, fechar as igrejas, em alguns casos, até casos que não são aceitáveis. Isso é fato, eles vão se aproveitar. Agora não. Né? A gente até fez a live com um amigo meu que é médico sobre a origem do vírus. Na cabeça deles, não. O vírus foi jogado propositalmente na humanidade. Mas por que eles não jogaram, então, um vírus que é mais letal? Por que jogaram um vírus que tem uma letalidade, por casos confirmados, de 0,3% a 1,1%? E não usaram... E como que eles projetaram o vírus da maneira como eles falam, que foi criado no laboratório? Geneticamente é praticamente impossível fazer o que eles estão falando que dá para fazer, como engenharia genética. Por que eles usaram, então, o esqueleto do outro vírus que causava mais morte, que era o da SARS? Vocês estão entendendo? Então, esses caras não sabem do que estão falando. E aí a comparação com gripe, né? Nós sabemos que, no caso de gripe, é quase 3 vezes mais letal que a gripe, né? Então, você pegar os casos de mortes por influenza anualmente no nosso mundo, vai acho que 250 mil a 650 mil mortes. A Covid-19 matou quase 1.800.000, 3 vezes mais letal. Existem outros pontos também, não é só a letalidade, aqui é FR e a CFR. Existe a taxa de ataque à comunidade, a taxa de hospitalização. Tem outras coisas que as pessoas nem sabem o que estão falando. Estão se metendo em coisa querendo comparar com gripe, isso é um absurdo. Tá? Então, o objetivo dessa live era um princípio científico mesmo, falar sobre
alguns erros que essas pessoas estão fazendo. Além disso, refutar alguns argumentos, né, explicar outros. Acredito que deu para fazer aquilo que eu esperava, talvez não com a profundidade pelo tempo mesmo, mas deu para abordar. Queria ler alguns comentários e abrir para vocês se quiserem perguntar. Então, o Gui falou assim, interessante é que quem fala que a vacina está sendo rápida, isso é errado, mas esses remédios não tem problema. Exatamente, né? A vacina, ela não serve, mas qualquer outro remédio, então a gente pode tomar que não tem nenhum problema, né? Que tem efeitos colaterais também. O Davi comentou, né? Médicos não divulgaram como trataram o Donald Trump, ou seja, não foi com a hidroxicloroquina, exatamente, né? O Trump, que foi o maior defensor disso. Aqui nem vou entrar no mérito se ele é mal ou menor ou não vou entrar no mérito político, tá? Mas que foi um defensor, foi tratado com outra coisa e não foi com cloroquina, tá? Você pode ter certeza. O Davi disse que o neoconservadorismo são os fariseus dos nossos tempos, exatamente. Né? A diferença é que como eles... A diferença não, né? Assim como os fariseus, eles se assemelham muito com a verdade da Igreja Católica, que eles roubaram. E é muito difícil para os católicos neutralizarem essa nova heresia que se estende pela Igreja e que fará um estrago. E daqui 10 anos só que os católicos vão perceber. Assim como foi a teologia da libertação, que ninguém estava preparado. Depois de não sei quantos anos que eles notaram que a Igreja foi instrumentalizada pela esquerda, essa direita já instrumentalizou a Igreja, eles estão ainda nessa. Formador de internet, porque o padre lá falou, porque fiquem com o Papa da Igreja sobre esses assuntos. O Espírito Santo não coloca um Papa lá a atuar, mas ele é progressista em alguns pontos. Naquilo que estiver coerência com a ordem natural, com a Sagrada Escritura, com o Santo Magistério, não tenho que duvidar. Confie no Espírito Santo. Vocês vão acreditar em quem? No Olavo de Carvalho? Ele é o Papa dessa igreja? O Bolsonaro? O Trump? Bom, quem quiser perguntar, ficará gravado assim. Michele, um prazer você estar aqui. O Gui perguntou, as vacinas estão sendo produzidas em que sentido? Para quem está contaminado ou para imunizar quem não está? Gui, as vacinas, na verdade, o que se sabe sobre a imunização, vou tentar ser rápido aqui para acabar. A imunização, ela parece que é duradoura, mas existe casos de reinfecção por essa doença, com a Covid-19. Então, basicamente, as empresas, e pode ser que sejam falhas essas argumentações, a gente vai ver isso com o tempo, que produzem imunidade a longo prazo, às vezes com uma dose ou com 2 doses. Tá? No caso, é para uma pessoa que... pode ser até para uma pessoa que já se contaminou. Porque se existe caso de reinfecção, necessariamente essa pessoa poderia tomar assim, a vacina. Mas basicamente para as pessoas que não foram infectadas. Mas o que não, como eu disse no início da live, né? Não se sabe se as vacinas protegem a pessoa de se infectar ou se a pessoa é infectada, mas ela não desenvolve a doença, certo? Mas aí ela pode ficar assintomática e passar para pessoas que não podem receber a vacina, como gestantes ou crianças. Acho que deu para responder. Se tiver alguma outra dúvida, pessoal, acho que vai faltar alguns segundos aí. A Fabiana, nossa, saudade de você, do Marcos, das crianças. Agradeço, muito obrigado. E, pessoal, então acho que a live vai acabar. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto aí, o nosso apostolado está aberto para enviar todas as referências necessárias para que vocês... Tudo aquilo que foi falado, né, tem base. Sobre o soro, a Sara perguntou. Santa noite, Sara, salve Maria. Eu não sei exatamente qual que é a questão da sua pergunta. Obrigado, CL, né, pela participação. É relacionado ao tratamento do Trump, você está perguntando? Do soro? Ou do... eu não consegui, acho que, identificar qual é a pergunta mesmo. A Dorinha Bernardo entrou. O Jefferson comentou aqui. Fred, e o secretário de saúde que diz que a vacina tem entre 50% e 90% de eficácia. O que você acha dessa tolerância? É um absurdo, né? Vi que estava estudando um soro. Sara, não sei. Não sei te dizer. Não estudei.